Fala galera, aqui quem fala é o Rogrão e hoje nós vamos falar sobre um absoluto titã dos games. Como um bom amante de jogos retrô que cresceu debulhando clássicos do PlayStation, do Nintendo e do PC, eu já vi muita coisa bizarra, mas nada, absolutamente nada, chega aos pés da entidade chamada Doom. Você já deve ter visto os memes, o negócio além de ser muito bom, roda em geladeira, roda em calculadora, roda até na tela do seu micro-ondas. Mas por que diabos isso acontece? Hoje vamos dissecar Doom, sua importância histórica, explicar como ele roda em tudo e falar também das sequências que o game teve ao longo dos anos. Quer saber mais? Então bora! Para entender essa insanidade, a gente precisa voltar lá para o início dos anos 90. Naquela época, se você quisesse ação e jogos rápidos, você jogava no console. Os PCs eram vistos como máquinas de trabalho grandes e lentas, incapazes de rodar jogos de plataforma rápidos porque eles não aguentavam redesenhar a tela inteira toda hora. Até que um jovem engenheiro chamado John Carmack, junto com John Romero, fundou a id Software. Em 1990, o primeiro jogo que eles fizeram foi Commander Keen Invasion of the Vorticons, o que foi um sucesso e mostrou que eles conseguiram provar que era possível fazer dinheiro com jogos para computador. Depois, em 1991, vieram Dangerous Dave in the Haunted Mansion, Rescue Rover 1 e Rescue Rover 2, e Rover Tank 3D. Em 1992, o segundo sucesso. Depois do apagado Catacomb 3D, foi lançado o primoroso Wolfenstein 3D. Ali, John Carmack e John Romero inventaram técnicas de renderização que permitiam que o PC não precisasse calcular o cenário que ficava parado. O cara virou a indústria ao avesso e em dezembro de 93 eles lançaram o jogo que seria a perdição da produtividade mundial, Doom. Foi um sucesso imediato, Doom explodiu, o negócio espalhou tanto via disquete shareware que acabou instalado em mais computadores do que o próprio Windows 95. E mano, o jogo em si é um espetáculo. A vibe de Doom é uma coisa única que quem jogou me entende e quem nunca jogou só vai entender a vibe quando jogar. É diferente. A atmosfera te jogava no meio de uma base militar ali, entupida de demônios macabros e diferentes. Cada arma mais foda que a outra, começava com uma pistolinha ali e você ia evoluindo até achar a serra elétrica escondida ou pegar aquela Big Fucking Gun, a BFG, que é muito OP, e
A gente não pode falar de Doom sem aplaudir de pé o level design primoroso dessa obra. Meus amigos, a jogabilidade é deliciosamente crocante. Você não tá só andando em linha reta, atirando em tudo que se move, é uma espécie de dança. É tudo fluido e gostoso. Só jogando pra saber, não tem como eu tentar explicar, você tem que pegar e jogar. A variedade de inimigos e de armas te obriga a pensar rápido e trocar de tática no meio do caos. Mas o que me pega de jeito, o que realmente vicia e dá um dinamismo absurdo pra jogatina, são os vários e vários esconderijos e segredos espalhados por cada fase. É extremamente prazeroso quando você interage com uma parede ali mais suspeita, escuta aquele barulhinho clássico do cenário se abrindo e descobre uma passagem secreta entupida de itens, armaduras e munição pesada. É o tipo de recompensa que faz querer vasculhar as paredes do mapa inteiro só para ter certeza que você não deixou nada para trás. É fantástico, é muito, muito, muito viciante e prazeroso. Mas a pergunta que não quer calar: como que o Doom roda em qualquer lugar? A resposta tem dois lados: a otimização alienígena ali do Carmack e a abertura para a comunidade. Em Wolfenstein 3D, Carmack usou Raycasting, que só permitia chãos planos. Para Doom, ele queria escadas e tetos de alturas diferentes. O grande problema era o processamento gráfico da época. A título de curiosidade, a tecnologia Raycasting é uma solução genial e muito interessante, porque em vez de ele construir um ambiente 3D real, o jogo usa um mapa 2D visto de cima, tipo um labirinto em grade. A partir da posição do jogador, o motor gráfico faz o seguinte: ele dispara vários raios invisíveis para frente, um para cada coluna da tela. Cada raio percorre o mapa 2D até colidir com a parede. O motor calcula a distância até essa parede e, com base nessa distância, ele desenha uma coluna vertical da parede na tela. Agora coloca isso fazendo para centenas de raios por frame, surge a ilusão de um corredor 3D. O motivo dele ser tão eficiente é que o jogo não calcula polígonos 3D completo e ele resolve apenas interseções de linhas em um mapa 2D. Isso faz com que cada coluna na tela é tratada independentemente e por isso o jogo fica extremamente leve. Carmack fez com que o mapa fosse matematicamente fatiado em uma árvore binária antes do jogador jogar. Isso eliminava o overdraw, que faz renderizar coisas que o jogador não está vendo, fazendo com que o jogo rodava incrivelmente rápido e liso em qualquer computador, até na máquina mais fraca da época. Eu vou tentar explicar para vocês aqui, tá? Tecnicamente, o Carmack usou uma bruxaria matemática chamada Binary Space Patterning. Desculpa se meu inglês está errado aí. E em vez do processador da máquina se matar ali tentando descobrir o que ele deveria desenhar na tela, o jogo fatiou o mapa matematicamente antes do jogo começar. O seu computador só precisava renderizar exatamente o que estava na sua cara sem desperdiçar um único byte. Isso fazia, como a gente mencionou, que até as máquinas mais leves rodavam o jogo de forma lisa. Ou seja, você tinha ali um excelente jogo que rodava em absolutamente qualquer máquina. A receita do sucesso está aí. E a segunda parte foi em 97. A ID Software liberou o código-fonte de Doom. Sim, eles liberaram o código para a comunidade, que era um código escrito na linguagem C que praticamente qualquer microchip de calculadora sabia ler. A partir daí, virou um desafio ali de honra para os programadores. A comunidade transformou a pergunta de podemos modificar Doom, que é um jogo que inclusive teve muitos mods, para onde podemos rodar Doom. Aí você já viu, né? Os caras fizeram o jogo rodar em trator agrícola, caixa do McDonald's, totem do McDonald's, teste de gravidez, peça de Lego, scanner de ultrassom, uma simples calculadora alimentada por energia extraída de batatas, sei lá como isso funciona, mas vocês estão vendo aí, câmera digital, enfeite de árvore de Natal, um cortador de grama, escova de dentes, bloco de notas do Windows, PDF, bactérias, e tem até um cara que fez o Doom rodar dentro do Minecraft, construindo um PC com blocos de redstone. Então vocês conseguiram ver aí que o jogo roda em praticamente qualquer coisa que lê a linguagem C ou sei lá, qualquer coisa existente, porque chegou no nível de rodar até em bactéria. Isso é loucura.
Agora, para colocar as coisas em perspectiva, qual foi o verdadeiro impacto de Doom na indústria? Foi colossal. Antes de Doom, o gênero de tiro em primeira pessoa praticamente não tinha um nome definido. Durante todos os anos 90 ali, qualquer jogo de tiro em primeira pessoa que era lançado no mercado não era chamado de FPS, a galera chamava simplesmente de clone de Doom. Ele monopolizou e definiu o que o gênero seria para as próximas décadas. Além disso, a ID Software revolucionou o multiplayer. O conceito de você se conectar em um computador para entrar numa arena e caçar os seus amigos inaugurou a era do Deathmatch. Se hoje a gente joga modos competitivos em COD, Battlefield, CS, Valorant, qualquer coisa aí, devemos agradecer às noites iradas jogando Doom em rede. E não podemos esquecer da comunidade de mod. Ao permitir que os jogadores criassem seus próprios mapas e arquivos, o Doom foi um dos primeiros jogos a abraçar e dar poder aos criadores de conteúdo e programadores de qualquer lugar do mundo. Ele transformou os videogames, que deixou de ser algo que você apenas consumia, e passou a ser algo que a comunidade podia construir junto. E isso foi fantástico, mágico e mudou a indústria para sempre até os dias de hoje. Hoje qualquer jogo aí tem mod, e isso começou com o Doom, ou pelo menos se popularizou com o Doom lá atrás. E isso aí é um pouco da relevância que esse jogo tem para a indústria. Agora, além do Doom, o primeiro Doom, o clássico, a gente teve outros jogos da franquia Doom, como Doom 2 Hell on Earth, de PC de 1994, o Final Doom de PC de 1996, o Doom 64 de Nintendo 64 de 1997, o Doom 3 de PC de 2004, o Doom 2016 de PC de 2016, o Doom Eternal de PC de 2020, e o mais recente, o Doom The Dark Ages de PC de 2025. Sim, a franquia existe até hoje e tem fãs assíduos no mundo inteiro. E é isso, meus amigos, Doom é muito mais que um jogo, é um verdadeiro marco na história dos games e também é a prova viva de que com um código leve, bem feito, com uma comunidade engajada e, claro, uma empresa que pensa na comunidade, faz com que o jogo ele seja imortal e pode rodar em qualquer lugar imaginável aí. Então, assim, se você não joga Doom, se você nunca jogou Doom, se você nunca experimentou Doom, por favor, faça esse favor a você mesmo. Eu tenho certeza que você vai curtir. Se você curtiu o vídeo, já sabe o que fazer. Dá um like, se inscreve no canal. Tem aí agora aí, a gente tem a área dos membros aí, o canal agora está monetizado. Vire membro, ajude o nosso canal a crescer. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. E tem esse vídeo aí, ó, o vídeo do Roller Coaster. Por que o Roller Coaster é o jogo mais genial da história? Clica aí para você ver o vídeo, eu acho que você vai curtir também. Um forte abraço e fui!